Olá, toda semana aqui no Câmara Livre nós conversamos sobre experiências de vida e a partir dessas experiências nós queremos trocar informações com os nossos convidados e a partir disso oferecer a você, eventualmente, uma oportunidade de olhar ao seu redor o mundo, as pessoas, os seus e o teu projeto de vida, contribuir com um novo horizonte. Kátia Aparecida da Silva Strutzel Ratano. Tudo isso. Da Rua Piratininga, que mora em Piratininga. Eu vou pedir para você comentar essa história da relação dos seus pais e seus, porque ela é muito simbólica sobre como os mundos convergem em um único ponto e a gente acha que o universo pode não fazer esses encontros. Quando a gente pensa em universo, a gente acha que é uma coisa muito grande, né? Mas, na verdade, a gente começa a achar que é microscópico. A história é muito engraçada porque meu pai nasceu em Piratininga, minha mãe é pernambucana, bem longe, e só que ela cresceu, a adolescência dela, ela passou em Maringá e morava na rua Piratininga. Num passeio, minha mãe foi da rua Piratininga em Maringá para Piratininga. Meu pai a viu, apaixonou-se e aqui estou. Nascida em Bauru, concebida em Piratininga, né? Enfim. E é bem engraçado isso, que muitos anos se passaram, eu cresci em São Paulo e depois de muito tempo meu pai se aposentou, quis voltar, né? Diz que quem bebe água de Piratininga sempre volta, né? Enfim. E nós voltamos, retornamos. E eu me formei e tudo mais. E um tempo depois eu tinha morado com uma amiga na República, né, na faculdade, no tempo da faculdade. E ela morava em Maringá. E eu falei, Leslie, eu vou te visitar. Tudo bem? Tudo bem. Botei meu pezinho lá e falei, eu tenho um amigo para te apresentar. Ela, falei, não quero saber de ninguém, eu estou em recesso. E aí ela pegou e falou assim, não, mas ele é legal, não sei o quê. Bom, ficou por isso. E eu falei para ela, amiga, você poderia me levar na rua Piratininga? Minha mãe solicitou que eu tirasse uma foto para ela ver como é que tá a rua. Esse meu amigo mora lá. E eu já combinei da gente sair. na mesma rua Piratininga de Maringá. Quando a gente passar lá para pegar ele, você tira uma foto. Tá bom. A pessoa era só sorriso, né? É até hoje, né? E tudo bem, e eu acabei casando, né, com o distinto da Rua Piratininga. Com o distinto da Rua Piratininga. E quando fui apresentar para os meus pais, minha mãe, nossa, mas você mora na Rua Piratininga? Eu morava na Rua Piratininga? Onde que você mora? Eu moro na terceira casa, assim, quase esquina com a rua tal, não sei o quê. Mas eu morava ali também. Não é em frente, eu não sei o quê. Agora é uma doceria, é um não sei o que lá. Não, mas eu morava ali. Não é número tal? Não, mas eu morava aí. Bom, na conclusão é que o mesmo local, mesmo terreno onde minha mãe morava, foi demolida a casa e foi construído o prédio onde meu digníssimo morava. Aí eu sou obrigado a ir fazendo recortes com você e lhe perguntar uma outra questão. Existe convergência entre espaço geográfico e energia para você? Eu acredito que sim, né? Em radiestesia a gente estuda muito as cadeias de Kerr e Hartmann, que são grandes linhas energéticas que cortam o planeta, né? Fora isso tem os veios d'água, então essa parte energética é uma coisa praticamente palpável para mim. Já na física quântica fala que tempo, espaço, tudo está conectado e não existe, né? Na verdade, tempo é algo que a gente inventou, né? Então é bem complexo, daí dá para conversar bastante a respeito da energia, tempo, espaço e todas essas conexões que existem, né? E que fazem aí nosso planeta, nossa vida tão maravilhosa. Qual a sua memória afetiva de infância? Algum período, algum fato, objeto, pessoa, acontecimento que quando você remete a uma determinada fase da primeira ou da segunda infância, enfim, isso ficou gravado em você? Não me vem nada assim tão específico. Tão significativo. Tão significativo. Eu lembro muito da minha mãe falando que eu era uma pessoa estranha, que eu era uma criança estranha.
né, que gostava de brincar sozinha, muito criativa, inventava 1001 brincadeiras. Mas era dentro do seu mundo ali, o universo infantil. Meu mundo, mas acho que um fato específico, nada que tenha me marcado tanto. Assim, Você ficou até os 22 anos em São Paulo, na região do ABC. Tal. E mora em Piratininga, na tranquilidade do berço de Piratininga. Fácil de gostar, difícil de esquecer. Como é que fica São Paulo na sua cabeça, dentro do seu horizonte? Eu amo São Paulo. Eu acho que eu tive um tempo que eu morei em Minas, gostei muito também, mas São Paulo é assim, é referência, é onde eu fiz todas as minhas formações, é um mundo dentro de uma cidade. São Paulo está no meu coração, eu amo. Se você queria fazer na infância, enfim, a partir de um certo momento, veterinária, por que fisioterapia e não veterinária? Menino, não é? Não sei, eu só pensei em ser médica veterinária a vida toda, mas na última hora, de novo, algo me levou para a fisioterapia. E se algo te levou hoje, não é tão simples assim. Para você, lá lhe faz sentido. Eu daria um programa inteiro para gente explicar isso. Daria. Realmente, não foi ao acaso. Nada é por um acaso, né? A Kátia é meio estranha, eu acho que vem, né, de encontro com talvez a minha parte mais intuitiva, sempre foi muito aflorada, né? Meus momentos de introspecção, que existem até hoje. E tudo acabou levando para essa parte mesmo de entendimento, né, da nossa humanidade, entendimento do ser, né. E a fisioterapia eu acho que foi só o pontapé inicial aí para toda a jornada que eu acabei percorrendo, que ainda estou percorrendo, né. A esta altura, como você lida com o que a gente chama de corpo, massa, matéria aqui? Porque eu estou falando aqui, ao lidar com isso, diante de um paciente, enfim, de um cliente, que tem um problema de dor, que pode ter um fundo emocional, que pode ter uma raiz de razão energética, pensamento, vibração, campos de energia, e materialmente ali, do ponto de vista físico, biológico, é ele que está sofrendo. Toda a minha formação foi tentando chegar ao cerne ali, né, do ser. Hoje eu posso falar para você que tudo se resume realmente à energia, né? Um pensamento, ele vai gerar uma vibração, um campo, e aquilo vai ressoar em tudo. O corpo realmente é um envoltório, eu vejo assim. Porque, independente de qualquer religião, de qualquer crença, o corpo ele só reflete realmente quem nós somos. Tanto em aparência, tanto é que tem a fisiognomonia, né, que é a leitura facial, a leitura do corpo, né, então cada corpo já fala muito de como é aquele ser, como é aquela pessoa. E o corpo ele só é uma referência ou ele é uma maneira de nos avisar, né, ele é um mecanismo, né, para nos avisar o que é que a gente não está sabendo lidar. É um meio de transporte, entre aspas? Assim, eu colocaria um meio de transporte, é o nosso carrinho aí para o nosso envoltório, o nosso carrinho aí para... Eu vou tentar fazer sempre recortes aqui nessa loucura de pensamento de contribuição, para aproveitar pelo menos uma parte de todas as vertentes que você tem de formação. Uma ideia primeiro. O ser humano tem uma intolerância a lidar com a dor, embora a dor faça parte da vida, ou não? Eu diria que o ser humano tem uma dificuldade com mudanças. Mudar é algo doloroso para o ser humano, né? Algumas pessoas têm um pouquinho mais de facilidade, mas a grande maioria não gosta de mudanças, né? A gente gosta sempre de ter uma coisa certinha, planejada, né? Que a gente saiba onde que a gente está indo certinho, né? Então, cada vez que a gente precisa mudar e cada vez que a gente tem essa dificuldade, surge a dor.
no meu interessante ponto de vista. A dor é só um reflexo de uma dificuldade que você está tendo com uma adaptação, com uma mudança, com alguma coisa que está vindo na sua vida e tudo que vem de mudança vem para o nosso desenvolvimento, mas nem todo mundo gosta. É difícil, né, a gente mudar. Que peso ou que conceito você dá para essa relação das várias frentes das ciências, por exemplo, que usam alguns elementos? Por exemplo, o fator intergeracional dentro do peso do que somos aqui, nesse momento. O outro é a questão de como, lógico, a gente lida com essa carga genética ou geracional inteira e estabelecemos a nossa trilha. Isso é bem interessante, porque atualmente estão surgindo muitas técnicas que tratam justamente dessa parte geracional aí, né? Nós somos frutos, né, de toda uma cadeia genética, que a ciência fala muito, né, que toda essa parte genética dá pra gente tom de cabelo, olho, né, pele, estrutura. E dentro da radiestesia genética a gente fala que a gente carrega o gene energético de 12 gerações. Então a energia de 12 gerações incide em você. Então nós somos, claro, produto disso também, né? Então quem nós somos, as dificuldades, tudo que a gente, onde nós chegamos, estamos agora, nós somos produtos de 12 gerações lá atrás, tanto físicas, né, genéticas, quanto energéticas. E a gente vê que está tendo assim, uma abertura muito grande para o tratamento disso, porque existem muitas patologias, existem muitos acontecimentos, existem muitas coisas que a ciência não consegue explicar, né? Então, ela está agora se rendendo, existem muitas coisas no campo da ciência quanto a isso também, é que isso não é uma coisa tão divulgada, né? Sim. Mas o crescimento da física quântica, que trata também disso, está sendo assim absurdo. E técnicas como a radiestesia genética, como as constelações familiares, a cura reconectiva e tudo mais, são técnicas que estão tendo um crescimento muito grande e que vêm para realmente sanar isso, para ajudar, né? Nos ajudar a estar quebrando isso e melhorando, né? Para nosso desenvolvimento. Fazer uma conexão aqui entre outras várias possíveis que eu comentei com você fora do ar, por exemplo, da microfisioterapia, que ela consegue, por micropalpação, identificar uma espécie de memória celular. Se você teve um episódio, ele consegue datar, te falar. Eu experimentei isso, conversei com a profissional aqui, fiquei impressionado, lógico, porque a gente é todo hermético, né? E fica querendo achar que as coisas têm são assim, né? continhas, pacotinhos prontos, e se o ser humano se surpreende com algumas coisas do novo. A gente está falando de mudança agora há pouco. Se eu fizer a conexão entre constelação familiar, essa radioestesia genética, pensar em 12 gerações e pegar a microfisioterapia, que eu consigo datar aquilo que está acontecendo na minha vida aqui, dessa passagem terrena, eu consigo um universo gigantesco de informações. De possibilidades, informações. Sim, sim. E tudo caminha para isso, né? Então você vê a microfisioterapia, ela chegou no momento em que a fisioterapia lá tratava uma coisa, voltava. Ela ia lá e voltava. Como assim? Por quê? Eu estou tratando e está voltando. Então, deve haver algo a mais que isso, lá atrás. E a microfisioterapia, ela vem através dos dermátomos, né? Vendo o que aconteceu. Na leitura biológica, se eu não me engano, fala que você tem registros no seu corpo de coisas que aconteceram 1 mês antes da sua concepção. Antes do óvulo encontrar o espermatozoide. 1 mês antes, né? Na leitura corporal fala que a criança até 7 anos e meio, ela está pegando muita energia da mãe. De 7 anos e meio aos 14 e meio do pai, para depois ela estar centrada na energia dela. Então, vê quantas coisas estão envolvidas, né? E tudo isso está gravado no nosso organismo. E eu estou, no outro lado, por mero curioso, estudando um pouquinho de mitos familiares e distorções na área da psicoterapia, né, com uma profissional aqui,
que está há 20 anos estudando isso, e ela também faz essas conexões do ponto de vista de identificação de memórias, com as quais, às vezes, a gente nem se dá conta que elas existem. Né? Com certeza. Algumas técnicas, elas vão até esse intraútero, né? Ali no período de concepção. Outras já vão muito mais lá atrás, né? Curiosidade, radioestesia, né? Radiestesia genética, campos energéticos. Como é que eu desenvolvo, como é que eu lido com isso? De novo, por causa do concreto e o não concreto aqui na mão das pessoas. A radiestesia é uma técnica muito antiga, na realidade. Antigamente, a gente não, né? Os mais antigos, eles, através de treinamento, né? Eles iam com aquela forquilha. Todo mundo já deve ter visto isso em algum filme, alguma coisa, né? Ou deve ter ouvido falar com a forquilhazinha. Ia lá e achava exatamente onde que tinha que furar o poço para ter água. Ok. E por que isso? Porque onde tem veio d'água muda a energia, né? E as pessoas, elas podem desenvolver essa sensibilidade, né? Treinar para elas conseguirem localizar esses campos. E a radiestesia genética, ela só tem esse nome, né? Porque ela foi desenvolvida pela Patrícia Bortoni e ela tem uma organização diferenciada de trabalho. Mas é uma forma de radiestesia, que é muito antiga, né? Tem a mesa radiônica também. E qualquer pessoa pode, claro, desenvolver isso. É o desenvolvimento, é o treinamento dessa sensibilidade que todos nós temos. Você comentou se o jeito que eu sou, como estou, o campo de energia que eu transfiro para você diz muito sobre mim. E à medida que você vai desenvolvendo essa capacidade profissional de fazer esse mapeamento, lógico que você vai desenvolvendo sensibilidades que o cidadão comum no dia a dia não desenvolve. A casa das pessoas também diz, pelos objetos, a disposição das coisas, as formas onde eles escolheram, as cores, vai dizendo alguma coisa sobre ela também? Ou não é por aí? É e não é. A gente pode falar que o terreno onde essa casa foi construída, o formato desta planta, desta casa, sim, pode influenciar na energia da pessoa. Ok. Então, existem casas. Quem nunca viu uma casa, de repente, um comércio, é mais comum, que fala, nossa, mas tudo que abre, aí fecha. Né? Isso é uma coisa até comum, né? Comum. Nossa, tudo que abre certo. ali não dá Nem certo. põe a mão aqui nesse terreno. Não adianta, né? A casa é ótima, é maravilhosa, não vende. Por quê? Porque ali tem um campo energético que, embora todas as pessoas têm essa sensibilidade, nem todas as pessoas estão atentas a isso. Né? Mas nós temos a capacidade de entrar em determinado local, de andar por um determinado terreno e sentir aquilo está leve, aquilo está pesado, né? Que nem todas as pessoas prestam atenção nisso. Mas sim, isso pode influenciar, inclusive influencia na saúde. Ok. Né? Tem uma técnica que chama método Kovacic, que eles isolam a pessoa para tratar câncer. Por quê? Porque eles falam que ali tem um campo energético que propiciou essa patologia. Mas se estou no determinado lote da Rua Piratininga, em Maringá, e lá é o local apropriado da minha vida, mas não posso morar mais lá, não é disso que nós estamos tratando, né? Ou seja, o lugar onde eu moro, ele pode eventualmente não ter condições favoráveis desse tipo de campos energéticos e eu conviver com ele? Então, aí, ou não? Então você pode conviver, mas existem casas que a radiestesia genética trata isso. Existem casas que as pessoas estão sempre brigando. É aquela casa agitada, é aquela casa que a pessoa não dorme bem. Então você tem que dar uma pesquisada como é que está esse campo. Entendi. Porque com certeza ali tem alguma desarmonia. Né? Tem casas que a pessoa não descansa, né? Então ela pode estar com uma energia muito baixa, que propicia uma patologia, uma doença, ou ela pode estar com uma energia muito alta, a pessoa não vai ter paz, não vai ter descanso, né? Então isso influencia sim o ser humano, isso influencia sim a saúde da pessoa. Agora a parte de cores,
Sim, a cor fala bastante. Falei cores aqui como elemento, objetos, no Feng Shui, cores. ou Feng Shui, né, como diz a minha amiga, não sei, mandarim, mas enfim, tem sim uma correlação de cores, disposições que propiciam uma melhor passagem da energia, né? E propicia a saúde. A esse nível de sensibilidade, de intuição sobre várias frentes do ponto de vista de lidar com o corpo, matéria, energia, pensamento, vibração, é correto dizer que algumas pessoas, eventualmente, que você atende como fisioterapeuta com todas essas formações aqui paralelas e que acrescentam, de que em algumas vezes, ou invariavelmente em várias vezes, você pode tratar de uma dor na costa e você dizer, essa dor não é sua? Com certeza. Muito mais do que a gente pensa. O que a gente pode comentar sobre isso? Independentemente das pessoas serem esotéricas, não serem esotéricas, acreditarem ou não acreditarem, a gente está fazendo contribuição sobre conhecimento. É porque assim, ao longo de todas essas formações, eu fui vendo também que algumas coisas, elas não estavam ligadas a traumas, elas não estavam ligadas a uma coisa física, já que faziam todos os exames e não havia nada, e que havia alguma coisa além disso, né? Então, essa parte espiritual, ela é uma coisa que vem lá, né, dos primórdios, né, da humanidade, e para mim é uma coisa muito palpável. Dentro das ferramentas de Axis Consciousness, a gente tem uma formação específica que chama-se entidades, em que você aprende a lidar com essa parte espiritual. Sim. Né? Mesmo que muitas pessoas neguem, não gostem, né? Que isso é meio um tabu entre algumas pessoas, sim, a pessoa é formada pelo mental, pelo físico, pelo emocional e pelo espiritual. Sim, existe uma parte espiritual, ela é muito entranhada, né? Não sei se seria bem essa palavra. E sim, muitas pessoas têm problemas espirituais. Que na realidade, esse termo espírito, eu diria só que é uma energia pensante, inteligente, que está numa outra dimensão. Eu vejo assim. Porque eu acho que às vezes esse termo espírito, né? Espírito é uma coisa inadequado do que a gente está tentando dizer. Exatamente. Eu colocaria como uma energia que tem uma consciência que está numa outra dimensão e que acaba influenciando de uma maneira ou outra a nossa dimensão. Se isso é do universo, também é correto dizer que, lógico, com informação adequada, com menor ou maior potencial, todos podemos desenvolver esse tipo de sensibilidade e capacidade de Todos temos essa sensibilidade. Todos temos. Se vamos conseguir colocá-la em prática ou não é outra história. Algumas pessoas... Eu tinha muita dificuldade com isso, porque eu sentia, não sabia lidar, e aquilo me gerava alguns transtornos. Okay. Então, a hora que eu aceitei, então vamos ver o que a gente faz aí para colaborar, né? Claro. E aí as coisas se tornaram leves e isso para mim é uma coisa muito comum, uma coisa muito... Nesse sentido, voltando ao exemplo que eu dei, aquela dor em determinado ponto do corpo é quase como se fosse só um hospedeiro temporário ali, físico. Aí a gente tem que ver se realmente ela lidou, tem algum trauma? Essa pessoa tem algum trauma? Porque nós temos uma memória de tudo que nos acontece no corpo. Então aquilo pode estar gravado no corpo dela. Então ela teve algum trauma que ela não soube lidar e ela só guardou? Né? Ela teve algum problema físico, mesmo tem algum problema físico, e para ter um problema físico antes teve algum problema de adaptação, com alguma mudança, né? Então, tem isso aqui? Não tem nada. Essa dor apareceu, não se sabe, é um mistério. Aí a gente precisa investigar o que é, se isso aí não é, de repente, alguma coisa espiritual mesmo, alguma coisa, né? Um antepassado pedindo uma ajuda, né? Alguma coisa assim. Como eu comentei, eu estou fazendo paralelamente a questão de psicoterapia minha, pessoal, uma série de estudos incipientes, lógico, o jornalista é um grande generalista, né, com essas frentes, mas essas coisas que vocês estão me dizendo não me são estranhas, porque elas acabam sendo convergentes em várias áreas da ciência que eu estou
comentando. E, de novo, a gente não está falando sobre crença de cada um, estamos falando de questão de conhecimento e informação. É que eu vejo que existe um certo tabu em comentar isso, né? Mas veja, há muitos e muitos anos, né, quem estuda um pouquinho da vida do Chico Xavier, que também não entra, eu só estou citando ele como exemplo, sabe que os russos fizeram muitos estudos e fazem muitos estudos a respeito disso, né, da parapsicologia, né, de como é essa comunicação. Então, o que eu gostaria de deixar assim para todo mundo é que isso é uma coisa natural, né? Isso é uma coisa muito natural. Nascer, morrer, viver, né? E que está aí, todo mundo já teve um pressentimento, um aviso, um sonho, uma sensação, né? O que será que a gente tem que aprender com isso, né? Será que não é para a gente dar uma olhadinha de repente? Daria um outro programa. Mas Daria. O que é cura reconectiva? Cura reconectiva é uma coisa linda. Cura reconectiva é uma coisa difícil de explicar. A cura reconectiva é uma modalidade de cura, porque ela não é uma técnica, não é um tratamento, é uma modalidade de cura. É desenvolvida, né, não sei se seria bem esse termo também, porque ela é bem diferente, mas assim, divulgada, experienciada por Eric Pearl, que é um médico quiropraxista americano, já está há 20 anos trabalhando com isso, curas maravilhosas, e é a utilização de uma frequência que é nova no planeta. Essa frequência ela veio para trazer luz, informação e energia. E a cura é maravilhosa porque ela nos leva para o ser infinito que nós realmente somos. Ela nos traz de volta, ela nos reconecta com a nossa infinitude. Que eu gosto bastante dessa palavra, porque as pessoas falam, nossa, nós somos parte de Deus, parte de uma força maior, de uma força suprema, do universo. Anyway, ela nos reconecta com isso, com esse ser maravilhoso que nós somos. E, consequentemente, as curas ocorrem. Essa cura pode ser no nível espiritual, ela pode ser no nível corporal, mental, emocional. E, assim, resultados incríveis, maravilhosos no mundo inteiro. É uma abordagem isso, com algumas sessões? Como funciona isso na prática? Sim, são só 3 sessões que são realizadas, né? A sessão dura mais ou menos 1 hora, onde são ativadas, né, são utilizadas essas frequências. Só que assim, a cura, ela se diferencia de várias outras modalidades, porque eu não posso falar para a pessoa assim, você vai ser curada de uma depressão, você vai ser curada de né? Essa frequência, ela é tão grande, ela é tão magnífica, ela é tão inteligente, que ela sabe, eu não sei o que você precisa mais. Ela sabe, com certeza. E ela vai atuar especificamente no que você precisa. Só para entender, você fazendo a sessão de cura reconectiva com alguém, é uma identificação disso? É algo, como é que funciona? É uma sensação de campo energético? Às vezes nem é tão fácil de verbalizar. É difícil. Cada pessoa tem uma experiência. Okay. Tem gente que vê cores. Tem uma paciente minha que ela falou, nossa, eu senti uma paz tão grande que eu me senti acolhida pelo universo. E realmente, eu acho que é isso mesmo. É nós relembrarmos quem nós somos. Parte de algo muito maior, né? E, consequentemente, a cura, porque nós temos essa capacidade, né? E, consequentemente, as curas ocorrem. E a sua vida anda e você relembra a que veio, né? Nós temos uma senda, todos nós. Só para reforçar, em outro nível e outra sensação, lógico, eu estava falando de memória celular, a microfisioterapia é autocura também. Ela Sim. Só desencadeia a quebra da memória, a identificação da memória celular, para que o próprio corpo e o organismo, através dos seus fluxos de energia celular, consiga dar resposta. Então, mas aí a frequência, a cura reconectiva está acima. Certo. Porque ela vai em todos os tempos, espaços, tudo. A dimensão tudo. é muito Dimensões. maior.
Qual a função do pensamento dentro dessa relação da energia com o corpo para você? Eu posso, ou tem nesse sentido, eu estou falando porque também estou lá estudando, como disse, um pouco sobre isso, que aquilo, a forma como eu penso sobre determinada coisa, ou alguém, ou um fato, tem influência direta sobre o resultado que eu possa ter. Tem. Aí que entra o orar e vigiar. Ou seja, indivíduos que ficam pensando sistematicamente de coisas negativas estão Sim. alimentando doenças, possibilidades de energia ruins. Sim. E aí tem o seu preço. Sim. Tem o seu preço. Porque eu sempre falo que você pensou, já foi. Você pensou em fazer mal para alguém? Já fez. Você pensou em beneficiar alguém? Já beneficiou, né? É que as pessoas, elas não sabem a potência, né, que tem, a força que o pensamento tem. Que de novo fica no palpável, no concreto, não pensa no pensamento. Não pensa no pensamento, pode ser repetitivo, mas é isso. Mas se você for, isso é uma coisa muito, muito fácil da gente sentir isso, né? Se você fica, ai meu Deus, mas essa vida, não viu aquela pessoa, ó céus, ó vida, ó morte, tudo dá errado para essa pessoa. Porque ela já está criando com um pensamento, ela já está criando uma vibração que está atraindo as outras vibrações para ela. Ao passo que as pessoas otimistas, né, já têm a vida, né, o copo meio cheio, meio vazio, as pessoas otimistas, elas já estão atraindo pessoas otimistas, elas já estão abrindo os caminhos. Assim se explica isso. Primeiro, que se você for ver biologicamente falando, pensamentos positivos geram uma liberação de várias dopamina, histamina, as minas lá aí que geram sensação de bem-estar, assim como os pensamentos negativos também alteram essa bioquímica, né, corporal e acabam ocasionando doenças. Então o pensamento é algo assim muito, muito, muito importante. Por isso é que eu mencionei, faz parte da nossa conversa, embora esteja na outra ciência paralela, que é, por exemplo, de novo um outro exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que estuda prevenção de resposta e de capacidade de pensamento. Justamente. Então você vê como há uma conexão de tudo. Todas as coisas estão interligadas e tudo, né, vem para a integralidade mesmo, né? Mas eu diria que tudo começa lá, no pensar, na consciência, né? Kátia, a Rua Piratininga não é por acaso na tua vida, então? Maktub, né? Estava escrito. É. Você se vê de alguma forma em Adalberto? Vejo. Meu pai é uma pessoa extremamente criativa, engenhosa, bem-humorada. Eu vejo muito de mim nele, mas vejo muito de mim na minha mãe também. Eu ia te perguntar qual a fração sua de Dona Sempre Zilda. otimista, sempre buscando novo, sempre mudando, sempre, né? Esse buscar é muito da minha mãe. Eu falei para você que era um recorte, e como todo recorte a gente vai, não sei se montei alguma coxa, mas a ideia é que a gente possa convidar as pessoas, né, fora do ambiente, claro, até por missão pública nossa comercial aqui, fora do ambiente comercial, de poder conversar sobre relações de vida. Obrigado por você ter aceito o convite. Gratidão. Eu que agradeço ter podido falar um pouquinho, né, sobre essas técnicas tão maravilhosas e poder trazer um pouquinho, né, de consciência também, um pouquinho para as pessoas, porque vale a pena ir atrás dessas técnicas, vale a pena a pessoa ampliar seus horizontes. Muito obrigado a Kátia Strutzel. Pense o seu pensamento e como você pode controlar ele. Tem uma frasezinha, por exemplo, de uma canção: o homem é o que entra e sai pela boca. Até o nosso próximo encontro.